Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Michael Maciel e essa é a nossa aula de número 24.2, tá? Uma aula de revisão dos conteúdos, onde aí vocês vão resgatar os conhecimentos a respeito da segunda lei de Newton, tá? Então, na aula passada nós falamos aí sobre o princípio fundamental da dinâmica, conhecido como segunda lei de Newton. Newton, ele nos forneceu a primeira lei, falando da inércia dos corpos, né? Lei da inércia. Ele nos forneceu a terceira lei, falando da ação e da reação, um par de forças ali nos corpos. E aí, agora especificamente, o princípio fundamental da dinâmica, né? Aquela areazinha da mecânica que vai estudar o movimento dos corpos e vai se preocupar em saber quais são as suas causas, tudo bem? Vamos nessa! Então, olha só. O que vai dizer a segunda lei de Newton? A força resultante que age sobre um corpo deve ser igual ao produto, ou seja, vezes a massa do corpo, né? A massa do corpo pela sua aceleração. Então, essa segunda lei, ela vai relacionar causa e efeito. Então, se tu tem aqui massa, aí você tem força, aí você tem aceleração. A aplicação de uma força nesse objeto que tem massa, vai resultar nele a aceleração. Então, você tem causa, uma relação de causa e efeito, tá? Então, o efeito da força aplicada no corpo vai ser essa aceleração que ele pode vir a desenvolver, tudo bem? Então, essa segunda lei trata exatamente de uma relação de força, massa e aceleração. Sendo a força uma grandeza vetorial, a massa uma grandeza escalar e a aceleração uma grandeza também vetorial. Então vamos lá. Aqui é um exemplo simples, né, em que tu vai ter um corpo que ele tem aqui, né? Vamos colocar assim, corpo 1. Esse corpo 1, né, na vertical para baixo, ele tem o peso 1 dele. Na vertical para cima, ele vai ter a normal dele, certo? Essa é uma superfície totalmente polida, ou seja, é uma superfície que não tem atrito. Então, se ela não tem atrito, nessa superfície aqui, não tem força de atrito, tá? Não tem força de atrito. Ou seja, não tem nenhuma força que vai dificultar esse movimento dele, que vai se opor ao movimento dele, tá? Então, ele está ligado aqui na direita por um fio ou por um cabo. Então, aqui existe uma força de tração, perfeito? Isso que eu fiz aqui é o diagrama do corpo livre, do primeiro corpo. Agora, o segundo corpo, ele é um corpo suspenso. Se ele é suspenso, a força-peso dele está aqui, na vertical para baixo, P2. Como ele está ligado também por um fio, ele vai ter aqui ó, uma força de tração, ok? E aí sim eu tenho que esse corpo, o segundo corpo, ele está descendo, né? O movimento dele aqui é descendo, ok? E esse corpo aqui ele vai se deslocar para a direita e ambos vão se mover, já que eles fazem parte de um único sistema, eles vão se mover com a mesma aceleração em módulo, tá? Então, o módulo da aceleração vai ser igual para ambos, tudo bem? Então, aqui, em se tratando do primeiro corpo, vamos lá, em se tratando do primeiro corpo, essa força aqui e essa força aqui, né? O peso e a normal, eles vão se anular. Mas vai ter uma força aqui que não vai se anular, ó, a tração, porque na horizontal só tem essa força sendo aplicada, apenas a força de tração. Então, a força de tração aí para esse corpo é a força resultante dele, ok? Agora, nesse segundo corpo aqui, no sentido do movimento dele, que é a vertical, tá? Eu já tenho a força-peso e tenho a força de tração. Então, a força resultante dele não vai ser a força-peso. A força resultante dele vai ser a resultante das forças entre o peso e a tração, ou seja, vai ser o peso dele menos a tração. Aí você vai ter a força resultante dele, tudo bem? Viu a diferença do que é um corpo que ele vai ter apenas uma força atuando sobre ele, do que é um corpo que vai ter duas forças atuando sobre ele? Tá? Então, em ambos os casos, tu vai ter que achar a resultante das forças para que ele tenha ó, aceleração. E ele tendo aceleração, você vai ter movimento. Vamos lá, pessoal? Então, a segunda lei de Newton, olha só, ela dá uma relação entre força e aceleração, vai dizer que eles são diretamente proporcionais. Se você aumentar a força, você vai aumentar a aceleração
diretas proporcionais. A massa, agora, né, aqui dentro dessa mecânica de Newton, da mecânica newtoniana, não vai medir a quantidade de matéria, e sim, ela vai medir a dificuldade que se encontra para vencer a inércia do corpo. Ou seja, se um corpo ele tem uma massa muito grande, vai ser difícil parar esse corpo caso ele esteja em movimento, e também é difícil movimentar esse corpo caso ele esteja em repouso. E por outro lado, se tu tem um corpo com uma massa pequena, é muito fácil colocar ele em movimento, e se ele tiver com uma massa pequena, também é um pouco fácil você reduzir o movimento sobre ele. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, eu vou dar um tempinho, tá? Para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Então, olha só, eu espero que você tenha tentado resolver as questões, espero que tenha acertado, e agora nós vamos descobrir se você acertou, né? Vamos resolver as questões aí no passo a passo. Vamos lá, pessoal? Questão 1. O guepardo, também conhecido como chita, é considerado o animal terrestre mais veloz do mundo. Um guepardo adulto pode pesar entre 28 e 65 kg e chegar a um comprimento de até 2,5 metros. Ele pode alcançar cerca de 115 km por hora, tá? Em poucos segundos. Sua velocidade pode variar de 0 a 72 km por hora em apenas 2 segundos, então muito rápido. Então vamos lá, a força necessária para que um guepardo de 60 kg possa realizar essa arrancada é de... Então olha que questão interessante. Primeiro que, olhando aqui os dados da questão, você vai ter que ter um filtro, vai ter que olhar e saber filtrar o que de fato é importante, o que de fato você vai poder usar. Porque quando tu vai fazer uma questão do Enem, de um concurso, naturalmente ele vai trazer muitos dados, e você vai ter que saber olhar e falar, isso é só uma curiosidade. Ou bater o olho ali e falar, opa, isso vai ser utilizado no cálculo, tá? Então, olha só, aqui, por exemplo, ele vai dizer aqui, ó, a velocidade pode variar de 0 a 72 km por hora em 2 segundos. Aí, opa, ele deu uma velocidade inicial, 0, ele deu uma velocidade final, 72, e falou em quanto tempo ele variou. Então, isso aqui com certeza, né, é interessante, a gente vai usar para fazer cálculo. Ele fala também aqui, ó, né, aqui a massa, a força necessária, está perguntando a força, para que um guepardo de 60 kg possa realizar essa arrancada. Então, 60 vai ser a massa que eu vou utilizar. Agora, tudo que está aqui em cima, dá uma olhada aqui, ó, pode pesar entre 28 e 65, pode ter comprimento de 2,5 metros. Isso aí, pessoal, é só curiosidade, tá? Então, é muito comum que essas questões tragam esses números a mais, e se você não estiver atento, você pode acabar pegando um número desse e substituindo no cálculo e cometendo um equívoco, tudo bem? Então, lendo o enunciado, leia com aquele senso crítico de procurar os dados que você de fato irá utilizar, tudo bem? Vamos nessa. Então, vamos lá. Ele quer saber a força, né? Como aqui eu tenho a segunda lei de Newton, né? Segunda lei de Newton, ela vai dizer o seguinte, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? Então, olha só, se ele vai de 0 até 72 km por hora, eu tenho que converter para metros por segundo. Para isso, você vai dividir por 3,6, tá? Vai pegar 72 e vai dividir por 3,6. Dividir o 72 para 3,6, você vai encontrar 20. Então, 20 o quê? 20 metros por segundo, tá? Então, aí vamos utilizar agora a equação da aceleração, tá? A aceleração é o quê? É a variação da velocidade dividido no intervalo de tempo que ela levou para ser variada. Então, vai ser o quê? Velocidade final, 20, menos velocidade inicial, 0. Estava em repouso, né? Então, 0. Quanto tempo levou para variar a velocidade? 2 segundos. Então, ficou 20 menos 0 dá 20.
dividido por 2 vai dar 10. Então, a aceleração dela foi 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, essa questão aqui, o cálculo dela é simples, você calculou a variação de velocidade, dividiu pelo tempo, achou ou encontrou a aceleração. O único cuidado que você tem que ter é na conversão de unidades, tá? Não vai trabalhar com quilômetro por hora, tu vai trabalhar com metro por segundo. Então, quando o enunciado trouxer quilômetro por hora, tenha em mente que você vai ter que fazer a devida conversão. E como é que é essa conversão? Como é que é converter? É dividir por 3,6. Tudo bem? Mas não terminamos ainda, aqui é a aceleração. Aí agora sim, né? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. A massa, foi informado que a massa é de quanto? 60 kg. A aceleração nós encontramos quanto? 10. Agora sim, 60 vezes 10, vamos obter, olha só, a força resultante de 600 newtons, né? O que vai bater aí com a nossa, olha só, letra D. Então, temos a força resultante que ela causou, que foi necessário para que ela fosse de 0 até 72 km por hora, tendo uma massa ali de quanto? De 60 kg. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Próxima questão. Próxima questão, questão 2. Na figura, o bloco A, tá aqui, ó. O bloco A tem uma massa de 80 kg. Então tá aqui, esse bloco A tem uma massa de 80 kg. E um bloco B, uma massa de 20 kg. Tá aqui o bloco B aqui, ó, massa de 20 kg. Ou seja, o bloco A tem maior massa, 80, o bloco B tem 20. São ainda desprezíveis os atritos e as inércias do fio e da polia, e consideramos a gravidade aqui aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Sobre a aceleração do bloco B, pode-se afirmar que ele será de... Aí ele quer saber a aceleração do sistema. Olha que questão interessante, vamos lá. Ele deu a massa de A, ele está falando que A está numa superfície perfeitamente polida, uma superfície que não oferece atrito, não tem atrito, ele está falando, não tem atrito. Então a única coisa que vai conseguir mover esse bloco A vai ser uma força de tração, graças a esse fio aqui, ó, a esse cabo. Agora no bloco B, lembra que eu expliquei? Para baixo vai ter uma força peso, levando ele para baixo, né? E para cima tem uma força puxando ele, que também é uma força de tração. E ele está perguntando aí qual é a aceleração desenvolvida, tudo bem? E qual é o sentido da aceleração. Vamos nessa, pessoal. Então, olha só. Vamos analisar. O peso B, ó, o peso de B é a força responsável por deslocar os blocos para baixo, tá? Então vai ficar assim, ó. O peso de B, vou fazer um diagrama aqui, ó. Peso de B para baixo. Para cima, força de tração, né? Aí foi, essas duas forças no bloco B. No bloco A, eu tenho a força de tração na horizontal para a direita. Para baixo, eu vou ter a força peso de A. E para cima, eu vou ter a força normal de A. Aí você fala assim, professor, mas se o bloco vai andar na horizontal, a força normal e a força peso em nada vão contribuir nesse cálculo. Realmente, elas vão se anular. Então, a única força resultante aqui no bloco A é a força de tração, tá? Agora, no bloco B, não, a força resultante vai ser a subtração do peso dele pela tração, tudo bem? Então, de fato, a única força que está movendo aqui é o peso de B. Então, olha só, o peso de B vai ser a massa do bloco B multiplicado pela gravidade, pela aceleração da gravidade. Então, fica assim, peso de B é igual, a massa dele é quanto? 20 kg, né? Multiplicado pela gravidade, que vai ser aproximadamente quanto? 10. Multiplicou, 20 vezes 10 deu quanto? 200. Então, o peso de B, 200 newtons. Considerando os blocos como um único sistema e aplicando a segunda lei de Newton, vamos ter o seguinte. Então, olha só, força resultante, né, é igual a massa vezes a aceleração. E nesse caso, olha só, fica assim, o peso, a força resultante é o peso de B, né,
igual massa, a massa dos dois corpos, a massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração. E nesse caso, o peso vai ser quanto? 200, ok? Igual massa de A, 80, massa de B, 20. Então, você vai poder somar, aqui vai ficar 200 igual 80 mais 20 dá quanto? 100. Esse 100 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Então, vai ficar 200 dividido para 100. E aí, vamos obter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Essa questão aqui, ela consegue resumir ou simplificar nessa expressão, ok? Mas antes disso, só um pouquinho, vamos voltar aqui. Antes disso, vamos fazer uma observação aqui. Para o bloco A, vamos colocar aqui, né? Bloco A. Para o bloco A, nós temos o seguinte, tração é a massa de A vezes aceleração. Para o bloco B, nós temos o seguinte, o peso de B menos tração é igual a massa de B vezes a aceleração, tá? Ou seja, nós temos duas equações aqui. Vamos lá, pessoal. Nós temos duas equações aqui. Opa, deixei para o outro lado aqui. Pronto, aqui, pronto. Nós temos duas equações aqui, né? Esta equação, que é a segunda lei de Newton para o bloco A, a força resultante do bloco A, tração igual massa de A vezes aceleração. A mesma equação para o bloco B, que ficou como? Peso de B menos tração igual massa de B vezes aceleração. Agora sim, quando eu pegar essas duas equações e somar as duas, aí eu vou ter uma expressão mais simples, tudo bem? Vamos nessa. Vamos nessa, pessoal. Então, olha só, somando as duas, né? Eu vou chamar aqui de equação 1 e equação 2. Se você somar as duas, né? Você vai colocar aqui, somar 1 e equação 2, você vai ter o seguinte, as trações elas vão se cortar, ó. Vai ficar aqui, tração vai cortar com tração, e você vai ter o quê? Peso de B igual massa de A vezes aceleração, mais massa de B vezes aceleração. E aí, se eu tenho massa aqui, então ficou peso de B igual massa de A mais massa de B vezes aceleração. Essa é a expressão simplificada que apareceu ali, tá? Então, aqui eu estou explicando como que ela surgiu. Ela surgiu de uma análise individual de cada bloco, de A e de B, a partir da segunda lei de Newton, tudo bem? Então, ela nasce dali, ó. Agora sim, né? Explicou qual foi a origem da equação. Vamos dar sequência. Tá? Então, a expressão que eu havia explicado é essa aqui, ó. Prontinho, vamos dar sequência. Então, resposta, 2 metros por segundo ao quadrado, para baixo, né? A orientação dela, já que está sendo levada aqui, ó, pelo peso de B. Letra D. Então, vamos lá, pessoal. Questão Enem, se liga no Enem. Questão 3. Moto 2. Chantra toma liderança na largada e vence na Indonésia. Então vamos lá, Chantra venceu neste domingo, dia 20, o Grande Prêmio da Indonésia, segunda etapa da temporada do MotoGP, disputada no circuito de Mandalika. O tailandês que largou da 4ª posição tomou a ponta da corrida ainda nos metros iniciais e disparou na liderança, garantindo a sua primeira vitória na categoria intermediário do Mundial do Moto Velocidade. Então tá aí o circuito de Mandalika na Indonésia, né? Aqui é a representação. E aqui, ó, Chantra, né, se tornou o primeiro tailandês a vencer no Mundial de Moto Velocidade. Uma foto do MotoGP. Sabe-se que uma moto, como a de Chantra, uma Honda 600 cilindradas, possui um desempenho de 0 a 100 km por hora em 3,93 segundos. E ela vai ter uma massa de 176 kg. Supondo que Chantra, em sua largada descrita na reportagem, tenha atingido 108 km por hora após 4 segundos, a força média desenvolvida pelo motor da moto no trecho é de... Então aqui, novamente, olha só, novamente, esse é aquele tipo de questão
em que eu falei para você ter atenção nos dados do enunciado, porque isso pode confundir. Aqui ele menciona uma variação de velocidade, aí ele menciona um determinado tempo, tá vendo? Ó? E deu a massa da moto. Mas logo em seguida ele fala assim, ó, na reportagem descrita, Chantra, né, vai ser o motoqueiro, ele atingiu até 108 km por hora após 4 segundos. Então, qual foi a força média desenvolvida? Então, assim, apesar dele ter mencionado valores aqui em cima, esse valor aqui, ó, e esse outro valor aqui, você não vai usar. Você vai utilizar os valores finais que ele mencionou para fazer a pergunta, tá? Então, muito cuidado nessa parte. Vamos lá, pessoal? Vamos nessa. Então, primeiro passo é pegar a velocidade que ele deu, final, e converter para metros por segundo. Para isso, vamos dividir por 3,6. 108 dividido por 3,6, vamos obter 30 metros por segundo. Utilizar a equação horária da velocidade, tá? Então vai ficar assim, velocidade final igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes tempo. E aí vamos ter o quê? 30 é igual a aceleração vezes 4. Dividiu aqui, ó, 30 para 4, vamos obter 7,5 metros por segundo ao quadrado. Essa foi a aceleração. Agora, utilizando a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração, a força resultante vai ser a massa, 176, multiplicado pelo valor da aceleração, 7,5. Multiplicando os dois, vamos obter quanto? 1.320 newtons, tá? Que vai bater aí, pessoal, olha só, com a letra A, tudo bem? Então, olha só, o pré-requisito aí para a aula 25 e a aula 26, assistir ao vídeo, me salva, né? Dinâmica, segunda lei de Newton. Tudo bem, pessoal? Um vídeo curtinho aí para você assistir. Então, olha só, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Ei, e até a próxima. Tchau, tchau.